Uma saudação a todos. Já estão aqui com a gente a irmã Núbia, a Elizabeth e a irmã Sandra. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje, então, vamos fazer um regado do Café com Cristo, mensagem que teve hoje pela manhã no canal da Rádio TV Menorá do YouTube, né? Canal da Rádio TV Menorá do YouTube. E o tema foi a hora de pensar no reino. Realmente é um tema muito importante, né? Tempo da gente estar pensando no reino. É um momento importante hoje para todo mundo cristão, né? A nossa prioridade tem que ser o reino de Deus. É tempo de evangelizar, é tempo de orar, é tempo de se unir, né? Que realmente nós estamos num tempo assim muito conturbado, risco de perseguição, já tem perseguição aos cristãos, né? Então a importância que tem a gente estar bem antenado, né? E estar se consagrando, buscando Deus e buscando a unidade dos cristãos, que foi falado muito nessa mensagem, né? Que a mensagem, sempre deixo o dia, de repente alguém vai assistir o vídeo depois, né? Então, a mensagem do dia 27 de agosto de 2025, programa Café com Cristo, da Rádio TV Menorá. Amém? Então, é hora de pensar no reino. Vamos começar fazendo aqui a leitura de duas passagens. Vamos ver primeiro Judas 3, que fala sobre a importância da fé, né? Judas aqui também falou num momento muito conturbado da igreja, e ele falou assim, então: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Outra passagem, Atos 2:42. Atos 2:42, que mostra aqui a igreja primitiva lá no começo, como é que eles viviam, né? Então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É uma passagem também muito importante para nós. Hein? Mas, então, vamos começar a nossa live. Só convidar, então, a nossa irmã Núbia a fazer a oração inicial. Depois vamos estar ouvindo assistindo dois cânticos. Amém? Chegando mais uma irmã aqui, a irmã Francinete, né? Vamos receber a irmã aqui. Então, vamos orar, né? Amém. Amém. Seja bem-vinda. Amado Deus, poderoso Pai, nesse momento entramos na Tua presença, queremos te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui vivos, com saúde, Pai. E queremos também pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor venha estar operando em cada coração, por meio dessa palavra, da live que vai estar começando agora, por meio também dos louvores, do compartilhar dos irmãos, da mensagem. Que o Senhor venha estar nos edificando nessa noite, que o Senhor venha estar nos unindo, nos capacitando a viver a Tua palavra, que nós estamos vivendo nos últimos dias, estamos vivendo dias difíceis e nós precisamos se alinhar com a palavra do Senhor, para que o Senhor possa estar nos curando, nos restaurando a tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar nos capacitando, Pai, a servir o Senhor com unidade, Pai, como foi pregado hoje. Falou-se muito sobre unidade, que o maior problema da tua igreja é a divisão. Mas que o Senhor venha estar operando em cada membro do teu corpo e venha estar preparando o teu povo para o arrebatamento, para esse grande dia onde o Senhor vai levar o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Fica conosco nessa noite, Pai. Fala com cada irmão nessa live, através da tua palavra. Nos edifica e nos fortalece no homem interior, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos louvar o Senhor. Amém? Disse-lhe a mulher: meu Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede nem venha aqui para tirá-la. Meu Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede nem
vem aqui para tirá-la. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Porque meu povo cometeu 2 erros: a mim deixaram um manancial de águas vivas, cavaram para si cisternas rotas, que não retém as águas. A mim deixaram um manancial de águas vivas, cavaram para si cisternas rotas, que não retém as águas. Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos exércitos. Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos exércitos. Possamos entregar nosso coração totalmente a Cristo, sem reservas, em nome de Jesus. Pois sabemos que é só Ele que pode preencher todo o espaço do nosso coração. Por isso devemos dar total liberdade para o Senhor, em nome de Jesus. Trono glorioso no céu, é para lá que levanto os meus olhos. Lá está a esperança que consola e conforta. Fartos de tanto desprezo, há um trono glorioso no céu, é para lá que levanto os meus olhos. Lá está a esperança que consola e conforta. Estamos fartos de tanto desprezo. Faz minha alma gostar de ti, faz
gostar de ti. A riqueza está só em ti. De nada mais terei falta, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Faz minha alma gostar de ti. Faz minha alma gostar de ti. A riqueza está só em ti. De nada mais terei falta, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Amém. Quero aqui agora abrir a palavra com os irmãos em Atos 2:42. E vamos orar juntos esse versículo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muitas vezes, nós que servimos o Senhor e que somos candidatos à eternidade já na próxima dispensação, nós olhamos para a nossa vida dentro da igreja, às vezes estamos tantos anos na casa de Deus, e a gente se sente desanimado, desmotivado. E os líderes também que trabalham para o Senhor, às vezes, ficam desmotivados, ficam desanimados, mas não podemos assim esquecer de que nós temos com o Deus único e verdadeiro, o Deus certo, nós temos a palavra certa, nós estamos na igreja certa, a igreja do Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. O Deus que regenerou teu espírito e o meu espírito, o Deus que opera em nós uma grande obra de transformar a nossa alma. Para que passemos então a glorificar a Deus nesse corpo, nesta era da graça. E no dia do Senhor, quando Ele nos chamar, estaremos prontos para uma glorificação. Seremos, em nome de Jesus, transladados vivos, creio, muitos de nós. E que o Senhor, então, com estas palavras, possam estar nos animando, porque nós não devemos deixar de nos consagrar e crescer em vida, mesmo que as coisas estejam disputadas, lutadas, batalhadas, difíceis. Nós não podemos deixar de buscar o Senhor, nos consagrar, de jejuar, de escutar os materiais, para pegar a novidade, toda semana, todo mês, daquilo que o Senhor está falando pelo ministério da palavra. Nós precisamos nos atualizar, nós precisamos acessar a verdade de Deus. Quando você escuta os materiais da igreja, você sempre deve escutar junto com a Bíblia aberta, conferindo todas as coisas, porque o ministério da palavra tem o seu lado da humanidade. Você não deve escutar os materiais sem verificar se aquilo que está sendo falado procede de Deus. Tem que olhar isso. Não importa quem esteja falando. Porque se não estiver de acordo com Deus, aquilo não é alimento para você. Aquilo não vai te edificar.
E desde que começou esse movimento, nós estamos alertando os irmãos, através das mensagens, das pregações, que sempre, se você quer saber se o ministério da palavra procede segundo Deus, você tem que acompanhar atentamente tudo o que está sendo falado. Você tem que conferir com as Escrituras. Tem que testificar no teu espírito. Então é assim que funcionam as coisas para que nós tenhamos um crescimento sadio, saudável, harmônico e que possamos acessar as bênçãos de Deus a cada mês. Porque veja bem, em Mateus 6,33, o nosso Senhor Jesus nos deu a forma do sucesso espiritual e material. Porque muitos hoje estão correndo, ter dinheiro para pagar as contas, estão sem saúde, estão com problemas de relacionamento, problema familiar, problema de tudo que é ordem. Mas Jesus já deu a fórmula, já deu a chave para resolver os problemas. Se você e eu aceitarmos as palavras de Jesus, nosso sofrimento cessa. Nossas privações cessam. Agora, tudo aquilo que for necessário para o plano divino se cumprir em mim e você, Ele vai fazer. Muitas vezes Deus tem que nos colocar em provações para fazer com que a gente cresça em vida. E se eu preciso de provações, o Senhor não vai deixar de mandá-las, porque Ele almeja, Ele objetiva com a minha vida e com a tua, que venhamos a chegar à estatura de varão perfeito. Na igreja não existe um cargo, uma posição em que você entra regenerado e fica regenerado até o fim. Não é o plano de Deus isso. Os crentes gostam muito de mencionar que estão salvos. Mas eu pergunto, estão restaurados depois de salvos? Você está na igreja ou você é a igreja? São perguntas que nós temos que fazer. Porque se eu estou na igreja, eu posso viver dissolutamente sem fazer nada que Deus manda. Agora, se eu sou igreja, eu me movimento, eu vivo, coordenado pela autoridade da palavra. Eu ando segundo Deus na comunhão do Espírito e fazendo tudo guiado pelo Espírito. Então eu tenho que colocar essas coisas para os irmãos, para que a gente possa ver que aquela chave do sucesso material e espiritual que Jesus deu, que está em Mateus capítulo 6, no verso 33. Como é que você vai acessar aquelas bênçãos se você não perseverar na doutrina dos apóstolos? Você tem que perseverar. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? Esse é o primeiro princípio para você crescer espiritualmente e ganhar as bênçãos materiais. Eu quero dizer isso para você. A igreja ouve essas coisas há muitos anos, mas poucos são os que decidem, tomam a atitude de fazer o que está aqui. Porque se você abre a palavra todos os dias, de manhã cedo, e você tira meia hora, 40 minutos, 1 hora, às vezes tem gente que tira mais, para você contatar o Cristo naquele momento, porque a doutrina dos apóstolos é Jesus Cristo. É o Jesus Cristo que está acessível a nós através de boa nova, através de espírito e vida que estão nessa palavra. E de tanto a nossa mente acessar e fixar essa boa nova, essa mensagem da Bíblia, o que vai acontecer? Nossa mente será renovada. Porque o que impede eu e você de acessar as riquezas de Deus pela fé? A incredulidade. Porque o espírito que está na mente não é o espírito que tem fé. Estão na nossa mente o espírito da mentira, do julgamento. Estão na nossa mente o espírito do egoísmo. Está na nossa mente o espírito do amor próprio. Está na nossa mente vários espíritos que não procedem do Senhor.
Também está na nossa mente o espírito do medo, da insegurança. Esses espíritos não procedem de Deus, por isso não têm fé. E não vão renovar a tua mente, porque eles já são velhos, já nasceram com você. O Salmo 51:5 diz que nós nascemos em pecado, temos uma natureza caída, e os espíritos que a constituem, essa natureza, são esses que eu citei, muitos e muitos mais, que são os autores e a causa da nossa tristeza na vida. Nós temos na igreja, porque Deus tem uma proposta de te libertar desses espíritos. Deus tem um plano, tem uma proposta de trocar o espírito que está na tua mente. Deus já revelou isso no livro de Efésios, no capítulo 4, que Ele quer renovar o espírito da mente. Ele quer tirar uns, muitos, e quer colocar um só, o Espírito de Deus, para guiar, para te iluminar, para te dar sabedoria, para te dar conselhos e você seguir aquilo que Ele quer. Se você é uma pessoa que não acessa a doutrina dos apóstolos todos os dias, dificilmente você nesta era pode alcançar aquilo que Deus quer te dar. Veja bem, se você relacionar o primeiro princípio de crescimento espiritual que está aqui em Atos 2,42 com Mateus 6,33, você vai achar uma coisa em comum. Lá diz assim: buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Quem é o meu reino e a minha justiça? Quem é o teu reino e a tua justiça? É Cristo Jesus, nosso Rei do reino dos céus. É Ele. Então você vê que Deus manda você buscar Cristo. O próprio Cristo falando disse: me busquem a sua justiça. Em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Quem é a nossa justiça? Jesus Cristo. O que é a doutrina dos apóstolos? Jesus Cristo. São as palavras que estão na sã doutrina. São os livros espirituais do Novo Testamento. E se você não tomar uma decisão de levar a sério o processo de consagração, de estar buscando os ensinamentos de Jesus Cristo na sã doutrina para transformar tua vida, não para falar com os outros, debater, discutir, ensinar, pregar, porque muitos são os que fazem isso. Eu também fiz isso muitos anos da minha vida. Depois me caiu assim na realidade. O Senhor me trouxe uma iluminação. Digo, peraí, mas o que eu estou fazendo? Eu estou pregando só para os outros? Eu tenho que pregar para mim. Há muitos anos atrás, Deus me iluminou e me tirou dessa prisão, desse engano que quase todos os crentes têm. Eu estava lendo a Bíblia, eu lembro das minhas experiências passadas. Estava lendo a Bíblia. Daqui a pouco me vinha na minha cabeça a imagem de uma pessoa que tinha aquele defeito. Eu também tinha o defeito e não me pegava. Que coisa estranha isso, né, irmão? Porque Jesus disse: se tu julga o teu irmão, tu serás julgado, porque tu é igual a ele. Né? Então é por isso que as pessoas na nossa volta podem estar pecando, fazendo coisas erradas, mas Deus escolheu eles estão na igreja, eles estão em processo de restauração, eles estão crescendo em vida, eles estão na igreja, eles são de Jesus, e eu, como líder da igreja, eu como membro da igreja, eu como qualquer cargo que eu ocupe na igreja, sou servo, eu não tenho direito de julgá-los. Jamais eu vou dizer, e isso eu já aprendi com o Senhor, que o que você aprontar na minha frente, o que você fazer de bom ou de ruim, eu não tenho que julgar. Está proibido por Jesus. Então o espírito da justiça própria vai sair da nossa vida em nome de Jesus. Totalmente. Porque tem coisas que de repente eu vejo que eu estou errando novamente. Então eu tenho que acertar com o Senhor Jesus e pedir perdão a Ele. Pois bem, se você quer melhorar a tua qualidade de vida, você precisa olhar para essas duas palavras e tomar uma decisão diante de Jesus. É claro que Deus te dá liberdade de escolher. Se você quer se santificar,
ou se você quer ficar só apenas regenerado com aqueles pequenos e superficiais conhecimentos do reino. Se você quer assim, o Senhor vai deixar, mas eu tenho o compromisso de te alertar, porque eu sou pregador da palavra, Deus me chamou para fazer esse trabalho. Faço 21 anos, vai fazer 22 anos que eu faço isso. O meu encargo no corpo de Cristo é pregar a palavra. Eu fui chamado para isso. E eu não posso deixar de fazer isso diante dos meus irmãos. Porque o meu ministério, os meus dons, de alguma maneira, vai ajudá-los a despertar a fé, a se motivar a buscar o Senhor, a revisar as coisas da minha vida, da tua vida. Porque quando eu prego para você, estou pregando para mim, eu estou sendo edificado também. Estou sendo cortado também. A palavra de Deus é viva e eficaz e é uma espada de 2 gumes. Não pensa que é só você que... Porque eu sei muito bem que a palavra que eu estudo todos os dias é para mudar e transformar a minha vida. E não é apenas para falar para os outros. Não é apenas para discutir, para medir conhecimento de quem conhece mais, de quem conhece menos, debater as Escrituras, como muitas vezes espíritos enganadores vieram à minha mente me instigar para isto. Não. A doutrina santa de Deus, a novidade do Evangelho, é para me tirar da carne e me colocar no Espírito, nesta era. Que Deus abençoe os irmãos. Amém, meus irmãos. Então, o título da nossa mensagem hoje é Hora de Pensar no Reino, amém? Mas antes vou saudar os irmãos que entraram depois, o Sullivan, seja bem-vindo, irmã Francinete, já Marcondes, amém? E o irmão Marcos também, né? Irmãos que entraram. Todos sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje, então, como corpo de Cristo. Todos confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, creram, foram batizados, amém? Boa noite, Sullivan, dando boa noite aqui, amém? E então, meus irmãos, né? Então, hoje nós, que o Senhor chamou, né? Jesus mesmo disse, né? Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu escolhi a vós para que vá e deis frutos. Jesus também tem uma designação para nós, para dar fruto, né? Amém? E a gente sabe que Jesus chamou os cristãos para quê, né? Para implantar o reino de Deus na terra. A gente sabe que o nosso canal, o que ele prega? Evangelho do reino, né? Por quê? Que o objetivo de Deus é chama as pessoas para o reino, para que o reino dele, o reino de Deus, seja implantado na terra. Isso está escrito no nosso canal, bem no comecinho, né? Vamos começar, então, meditando nesse tema hoje. Vamos ler, então, essa passagem. Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Amém? Que fala sobre isso, sobre o reino de Deus. Então, fala assim, e será pregado este evangelho do reino. Né? Nós estamos fazendo o que hoje? Pregando o evangelho do reino. Então, esse evangelho será pregado por todo mundo. A internet facilitou isso, né, irmãos? Bem, para testemunho a todas as nações. Essa parte é muito importante. Então, nós estamos pregando o evangelho para testemunho a todas as nações. Quando acontecer isso, ele for pregado por todo mundo e for dado testemunho às nações, então virá o fim. Quer dizer, o fim do governo humano, o início do governo de Cristo, o milênio, né? E tudo indica que nós estamos próximos disso, né? Então, a mensagem de ontem, o irmão compartilhou que ele teve uma visão, né, de uma grande águia pairando sobre a América Latina, né? E a gente sabe o que é a grande águia? É o Deus. Então, ali a mensagem dizia que Deus hoje está pairando sobre a América Latina. Ele quer limpar, ele quer tirar toda a presença de Satanás nessa parte do mundo aqui. Que aqui, muitas coisas indicam que representa o deserto, né? O deserto. E Apocalipse diz que esse deserto vai guardar os cristãos que ficarem, que não forem arrebatados. Né? Então, o deserto tem que estar limpo, né? Para poder guardar, então, a mulher, que é a igreja na grande tribulação, a igreja que não subiu, a igreja que não foi arrebatada com Jesus.
Tudo isso são acontecimentos que estão próximos de nós. Então, a importância de pregar o evangelho do reino, a importância de eu dar um testemunho, a importância, né, de eu pagar um preço, de estar orando, de estar meditando na palavra, me consagrando e preparando. Por quê? Porque eu quero, primeira coisa, dar um testemunho, né? A igreja tem que dar um testemunho, né? E para isso, vamos ver outra palavra, vamos ver esses versículos aqui para Deus poder falar com a gente. É Mateus 6,33, foi citado no vídeo ali, e é um versículo importante, que nós cristãos temos que ter sempre esse versículo aqui, né? Amém? Na nossa mente. O que fala ali? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, né? Então, esse versículo fala se eu, cristão, estou buscando em primeiro lugar o reino, né, o reino de Deus e a justiça de Deus, as duas coisas aqui, né? O resto Deus vai acrescentar para nós, amém? Então, a importância que tem, mais uma vez eu digo, do nosso testemunho, né? E testemunho do quê? De unidade, né? Testemunho da unidade dos cristãos. Hoje, o grande problema do mundo cristão é a divisão, né? A divisão do mundo cristão. Vamos ver outra passagem aqui, agora, vamos ver aqui, então, Judas 3. Então, o que fala, então, nessa pequena carta, o bilhetinho do Judas aqui, né? Que era irmão de Jesus, inclusive. O que ele falava aqui? Amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, né? Então ele exortava o quê? Batalhar pela fé, né? É o que esse momento aqui da igreja, quando ele fez essa carta dele aqui, a igreja passava por um momento de divisão, um momento de apostasia, muito parecido com hoje, né? Então ele exortava a igreja, é tempo de batalhar pela fé. Por que é importante, então, batalhar pela fé? Isso foi falado no vídeo de hoje, né? Todos nós temos o mesmo Espírito. E daí vem todas as coisas. Eu tenho o mesmo Espírito. A hora que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu criei, fui batizado, eu recebi um novo Espírito. O Espírito de Deus se mesclou comigo, né? Com o meu Espírito. Então, todos nós temos o mesmo Espírito. Mas o que Deus quer de nós? Para que tenha realmente um testemunho, que nós tenhamos a mesma fé. O que quer dizer isso? A unidade do mundo cristão, né? A importância que tem, então, da unidade, né? Então, foi citada, inclusive, uma passagem, vamos ver essa passagem, Mateus 12, 25. Aqui o próprio Jesus fala, né? Como é grave quando existe divisão, quando existe contendas, né? Como é grave, que Jesus falava sobre isso. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, ó, o que Jesus falou aqui? Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, como é perigosa a divisão, né? Amém? Então, o testemunho que Deus quer de nós, que nós fomos chamados por Jesus, nós que temos a habitação do Espírito, é um testemunho de unidade. Isso foi falado bastante, né, na mensagem do Café com Cristo hoje, a importância da unidade dos cristãos. E o que precisa acontecer para isso? Eu tenho que alimentar da palavra, né? A base de tudo é a palavra, porque é através da meditação na palavra, né, do alimento da palavra, é que vai crescer a presença de Deus em mim, né? E a gente sabe que através disso tudo tem que ter também a prática da palavra, né? Na igreja primitiva teve um exemplo disso para nós. Vamos ver esse exemplo da igreja primitiva, Atos 2:42, também foi citado no vídeo, né? Lá já teve né, essa expressão da unidade já foi dada pelos irmãos lá na igreja primitiva, quando tudo começou. Então, como é que era lá, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a importância que tem
na perseverança da doutrina. Isso foi falado hoje também de manhã, né? A importância que tem de eu perseverar na doutrina, né? Que representa o quê? Eu conhecer a palavra de Deus e eu me preocupar não somente com conhecimento, mas com a prática, né? Praticar a palavra. Então, a unidade vem pela prática da palavra. Aquilo que estava falando ali no nosso Nutrivídeo, né? Eu vejo irmãos lá, de repente, com fraqueza, com problema, o irmão fora da visão. Eu não devo julgar o irmão. Jesus disse para não julgar, né? Eu não tenho que julgar o irmão. Eu tenho que auxiliar aquele irmão. Eu tenho que orar pelo irmão. Orar pelo irmão, não julgar. O que é isso, né? É praticar a palavra. Então, a importância que tem conhecer a palavra, né? Meditar na palavra e viver a palavra, né? Então, irmão, a importância que tem, então, da gente perseverar, né? E praticar a palavra de Deus, né? Amém? Que esse momento que a gente está vivendo hoje é batalha espiritual. A gente está chegando no momento final, né? Eu creio que em breve vai ter uma manifestação da Igreja Gloriosa, né? Amém? Então, aí, quando está próximo de algo muito bom acontecer, tem a batalha, né? Tudo é batalhado. Então, a importância que tem de eu estar também orando, né? Vamos ver a sequência ali, nós lemos Atos 2:42, ficamos só no primeiro ali, né? Primeiro, então, perseverar na doutrina. Isso aqui é a prática da igreja primitiva, né? Perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, né? A importância que tem da comunhão. Eu estar junto com os irmãos, eu ter comunhão, né? Amém? Mesmo que tenha problema, né? Eu tenho que ter comunhão. Deus trabalha, né? Ele vai nos usando um para lixar o outro ali, né? Para trabalhar o coração do outro. Então, a comunhão é importante, mesmo que a coisa seja difícil. É importante tu ter comunhão com o teu irmão, né? Então, na comunhão, partir do pão. Isso aqui é outra coisa muito importante, né? Partir do pão quer dizer partir a palavra, né? Eu compartilhar a palavra com o meu irmão é muito importante. E a última item que também eu estava falando, a importância da oração, né? Tem passagem que diz orar sem cessar, né? Minha oração tem que ser incessante, eu tenho que orar, e eu batalhar pela fé envolve, então, a oração, né? E vamos ver aqui por quê. Jesus pediu o que da igreja? Jesus quer um testemunho da igreja. Nós temos que fazer a diferença. Vamos ver agora, então, Mateus 5:13. Aqui é Jesus falando para nós, igreja, né? A igreja é para fazer diferença no mundo. Nós não podemos andar como andam os gentios, né? O que Jesus falou aqui, então? Olha o que ele falava aqui. Vós sois o sal da terra, né? Eu tenho que ser o sal da terra. O sal salga, né? Não deixa estragar. Antigamente as carnes eram salgadas para quê? Para não estragar a carne, né? Não deixar que apodrecesse. Então, assim, nós também temos que ser sal, né? Não deixar que a morte venha, não deixar que as coisas, né, se degenerem. Então, esse é ser sal da terra. E aqui diz assim também: ora, se o sal, o cristão, vier a ser insípido, sem sabor, né? Se eu não fizer a diferença, se eu andar como andam os gentios, como lhe restaurar o sabor? Né? Então, como é complicado quando um cristão realmente deixa de ser o sal, deixa de fazer a diferença, né? E olha o que completa aqui, né? Para nada mais pressa, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens, né? Então, se eu realmente procuro não fazer, se eu não estou procurando fazer a diferença, né? A coisa fica difícil para mim. Que, na verdade, até as pessoas do mundo sempre olham para um cristão, eles querem ver alguma diferença nossa, né? Amém? Por isso que eles gostam tanto de falar do crente, né? Quando o crente não faz diferença. Porque algo neles deseja aquilo. E vê que ele está lá com Deus e ele tem algo diferente. No fundo, eles buscam isso, né? Mas vamos ver a sequência agora, o versículo 14 aqui. Jesus continuou falando. Além do sal, nós temos que ser luz. Vós sois luz do mundo. Vocês sois a luz do mundo, né? E olha como isso aqui é interessante, né, irmãos? Por que o cristão, a igreja, os cristãos têm que ser luz? Porque o mundo está em trevas. O mundo que está dominado pelas trevas,
ele está numa escuridão total. Quem pode trazer luz é aquele que tem a habitação do Espírito. Nós temos a habitação do Espírito. Mas então, tem que crescer essa nova vida em nós, tem que crescer. A nova vida tem que vir para a nossa alma, para a nossa mente, nossa vontade, emoções, né? Para essa luz poder sair, né? Amém? Olha na sequência o que fala aqui. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, né? Não se pode esconder. Amém? A hora que a igreja realmente está com luz, nada vai esconder. Né? Agora o versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Né? Então, quer dizer, né, se tem a candeia, né, se nós somos luz, a nossa luz tem que brilhar. Olha o que fala na sequência. Vamos ler o 16 também. Ó. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, quer dizer, né? Brilhe também a vossa luz. A luz que está em mim tem que brilhar diante dos homens, né? Para que vejam as vossas boas obras. Então, aqui estão os frutos, né? A importância que tem, então, das obras. Toda obra tem que vir, é um fruto da fé. É a luz de Deus que está em mim, que sai, que começa a sair, né? Amém? E através dessa luz, dessas boas obras, então, glorificar, o nome de Deus deve ser glorificado, né? Glorifique o vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, meus irmãos, então a importância que tem do testemunho, né? O nosso testemunho. Nessa última hora, creio que virá a igreja gloriosa. A palavra diz que vem a igreja gloriosa sem mácula nem rugas, né? Essa igreja gloriosa vai brilhar, vai ser luz. Nós vamos ter um momento, a igreja vai ter ainda o seu momento de glória, antes do arrebatamento, né? Eu creio que vai ter a perseguição ainda vai ter a perseguição, vai estar junto tudo, né? Não temos que vai ter uma expressão, tem uma perseguição, né? Tudo isso antes do arrebatamento, antes do fim. E tudo isso eu creio que está muito perto. Então, para isso, Deus está agindo hoje. Deus está preparando todas as coisas para isso. Vamos ver uma passagem importante agora, Efésios 4, que fala sobre a unidade, que nós estamos falando hoje, a unidade do mundo cristão. Então, Efésios 4, vamos ler aqui do 1 ao 6. Diz assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Deus falando com a gente aqui, através do apóstolo Paulo, né? Andar de modo digno da vocação a que foste chamados. Aqui o versículo 2, com toda a humildade e mansidão. Humildade e mansidão expressando Cristo. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha aqui os frutos do Espírito, né? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que é a igreja expressando Cristo, né? E o versículo 4, há somente um corpo, não tem dois corpos. Hoje os cristãos podem estar divididos em várias denominações, mas o corpo de Cristo é um só. Quando Jesus olha para baixo, ele vê só ele, só um corpo. Ele não vê dois, três, né? Há somente um corpo. E um espírito. Existe somente um espírito. Amém? Quer dizer que no espírito nós já somos um. Ó, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Quer dizer que o nosso chamado tem uma só esperança. A vocação quer dizer chamado, né? Então Deus espera somente uma coisa de mim. Amém? Que é o testemunho, né, da unidade, que é a expressão do corpo de Cristo. O versículo 5, ó. Então, tudo está falando da unidade, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só Senhor, Senhor Jesus. Uma só fé, não tem duas, né? Um só batismo, não existe dois batismos. O versículo 6, um só Deus, não tem dois. Tem falsos deuses, com letra minúscula. Deus mesmo é um só. Um só Deus e Pai de todos. Deus é Pai de todos nós, né? O qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos.
Amém? Então aqui fala, espelha a unidade do corpo de Cristo. Nós temos que ter essa realidade em nós aqui, né? Deixar as coisinhas secundárias, não deixar de dar importância para as coisas secundárias, e dar importância para aquilo que realmente é importante, né? Então é hora de pensar no reino. Amém? Amém, meus irmãos. Então é hora de pensar no reino. Eu não posso ser individual, não posso ser um cristão individual, né? Não existe a mão. Como é que a mão vai ser individual? A mão precisa do braço, né? O braço precisa do ombro, e aí vai indo tudo aqui, né, irmãos? Nem o corpo, não tem como eu ser membro de um corpo e, ao mesmo tempo, ser individualista. Nós somos membros uns dos outros. Eu preciso do meu irmão, e assim como ele precisa de mim, né? E Deus quer, então, nessa última hora, essa expressão de Cristo, a expressão do corpo de Cristo, né? E nós chegamos perto dessa última hora, então Deus já está movendo. O que acontece no mundo tem Deus por trás, irmãos. Nada é feito sem Deus, sem ter o consentimento de Deus, né? E ali Deus faz, geralmente, uma vontade perfeita ou a permissiva, mas ele nunca perde o controle das coisas. Ele sempre tem o controle. O plano dele, o propósito dele vai se cumprir. Hoje Deus tem movido a mão dele sobre o nosso Brasil, sobre toda a América Latina, que ele quer fazer a vontade dele, né? Satanás não mexe em nada ali que fira o plano de Deus e o propósito, né? Amém? Que Deus é soberano. E a importância, então, que tem de nós termos essa fé, essa mesma fé, sem vacilar. Amém? Mas, então, recomendo, então, assistir a mensagem do Café com Cristo. Foi uma mensagem muito bonita, né? Hoje de manhã, esse programa Café com Cristo tem toda quarta-feira, às 8h30 da manhã, programa forte, que falou muito assim, sobre o tema, a importância da unidade dos cristãos, né? A importância de eu expressar essa unidade, de eu expressar a natureza de Deus, de fazer a diferença, de ser sal, de ser luz. Bem, mas abrir para vocês, não sei se alguém mais viu, pode fazer um pequeno comentário, não precisa ser muito longo, né? Às vezes as pessoas não querem, né? Tu pode comentar um pouquinho, não tem problema, irmão, né? Por isso que eu sempre abro, que é importante também vocês compartilhar um pouco. Não é necessário ser longo, pode ser curto, né? Importante tu dar a tua participação ali. Como eu disse, nós somos corpo, né? O corpo de Cristo. Então, por isso que eu sempre abro para vocês também, vocês poderem liberar algo aqui que Deus tocou no teu coração. Bem? Quem quer compartilhar, temos aqui hoje um bom número de irmãos aqui, né? Glória a Deus. Irmã Núbia, irmã Sandra, Elizabeth, Zé Marcondes, irmão Marcos, irmão Súlio, irmã Francinete, né? Os irmãos estão aqui com a gente. Que bom quando os irmãos se interessam em entrar, mano, e receber a palavra, né? Isso aí também é algo, sinal que Deus está fazendo algo bom aí, né? Amém? Eu estou aqui hoje recebendo palavra, né? Eu estou realmente colocando o reino em primeiro lugar daí, né? Que o mundo sempre oferece outras coisas, mas nós temos que escolher, então, para o reino, que é hora de pensar no reino. Vamos deixar na hora, então, compartilhar também. Então, a gente viu que o Senhor, né, ele nos exorta a batalhar pela fé. A gente vê, assim, que hoje existe, né, muitas coisas para nos desanimar. A gente olha, assim, e acha que está tudo ruim, que nada está dando certo, que tudo está muito difícil, mas nós estamos olhando com os olhos naturais, não com os olhos espirituais, né? Então, Deus, ele tem o controle de todas as coisas, como foi dito aqui. Ele é soberano sobre todas as coisas. O que ele precisa de nós é que a gente esteja buscando o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar. Então, o que é a justiça de Deus? É a direção que ele dá por meio da palavra, né? Tudo aquilo que ele diz por meio da palavra. Então, quando a gente começa a praticar a palavra, as coisas começam a entrar no padrão divino, então a gente começa a ter sucesso nas coisas que a gente faz, porque a gente está praticando aquilo que Deus diz. Eu pedi para o Christian colocar para nós Jeremias 1:12.
Então diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então Deus cuida para que a palavra dele seja cumprida. Então sempre que tu praticar a palavra, tu vai receber aquela bênção que está escrita na palavra. Tudo aquilo que está escrito, Deus vai zelar para que aquilo seja cumprido, né? Ele vai velar, vai cuidar para que aquilo se cumpra, porque está escrito, né? E se está escrito, Deus é responsável por aquilo que ele diz. Então, ele vai cumprir, né? Então, nós temos que estar sempre buscando o reino e a justiça de Deus, buscando ouvir e praticar a palavra. Vamos também para Josué 1, do 7 ao 9. Então, diz assim: então, somente ser forte e muito corajoso. Então, isso aqui são os conselhos de Deus para Josué, né? Josué tinha morrido Moisés e Josué estava se sentindo inseguro. Então, Deus disse para ele: então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer. Ele não disse conhecer, ele disse fazer, praticar, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, começa a praticar a palavra. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, ser fiel à palavra que tu ouviu, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei, quer dizer, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, fala a palavra, medita na palavra e faz segundo tudo que está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, aqui tem uma receita de sucesso e de prosperidade. Para prosperar o nosso caminho e ser bem-sucedido, temos que falar do livro da lei, que é a Bíblia, a palavra, meditar na palavra dia e noite e fazer o que está escrito nela. E aí diz ali que nós vamos ser prósperos e bem-sucedidos. Versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes. Deus sabia que às vezes a gente dá uma balançada, dá um medo. Deus disse: olha, eu não te mandei ser forte e corajoso, né? Tenha força e coragem, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Hoje Deus fala a mesma coisa para nós, que nós temos que ser fortes e corajosos, não temer e não se espantar diante das circunstâncias, porque Deus está conosco, por onde quer que nós andarmos. Amém? Amém, irmãos. E a coragem é algo que Deus falou bastante também, né? A importância do cristão ser corajoso, né? E a coragem tem a ver com o quê? A fé, né? Se eu tenho fé, quanto mais crescer a minha fé, mais coragem eu tenho, né? Se preciso morrer, eu morro, né? Na hora que aconteceu lá na igreja primitiva, os irmãos morriam alegres, felizes, porque estavam indo para junto do Senhor lá, né? A igreja primitiva enfrentou a morte, muitos enfrentaram a morte. Então a gente não pode ter medo, né? Nós temos que crescer em fé. Por mais que venha a tribulação, se eu estou crescendo em fé, Deus vai dar graça para suportar tudo. Amém? Mas, irmãos, o tempo sempre passa rápido. Lembrar, então, o encontro em Caxias do Sul, nesse sábado, agora dia 30, 14 e 30. Né? E o tema vai ser melhor dar do que receber. Certamente vai ser um tema muito abençoado, mas na sexta-feira já vai ter, então, o culto de recepção, que vai ser às 20 horas. O culto de recepção às 20 horas e o encontro às 2h30 da tarde. Bem? Lembro sempre a pessoa que está assistindo o nosso canal, está assistindo essa mensagem aqui, não te inscreveu? Te inscreve, né? É importante se inscrever no canal, né? Gostou da mensagem? Curte, faz um comentário, né? Comente, compartilhe. Isso ajuda o canal, ajuda que essa mensagem do Evangelho do Reino seja levada a mais pessoas. Amém, meus irmãos? Então
tempo passou rápido, mas amanhã a gente volta de novo, né? Amanhã, nesse mesmo horário, 19 horas. Então, para a Nora fazer a oração final, agradecendo ao Senhor, finalizando a nossa live de hoje. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos achegamos a Ti nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Te pedimos, ó Senhor Jesus, continua nos enviando, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Nos fortalece em Ti, na Tua força, no Teu poder, Senhor, que a Tua palavra possa ser a nossa força, Senhor, o nosso alicerce, o nosso sustento, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Queremos, nesse momento, Senhor, estar em unidade contigo, em unidade com os irmãos do corpo de Cristo, Pai, para que possamos te expressar, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus, ser sal e luz onde quer que tu nos leves, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Nos ajuda, ó Deus e Pai, a sermos frutos frutíferos, produtivos da tua videira. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, então Deus abençoe cada um de vocês. Irmã Núbia, Sandra, Elizabeth, abençoe, irmã Deus abençoe. Sullivan, Francinete, irmã Francinete, senhor Marcondes e irmão Marcos Barbosa. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Voltamos amanhã. Amanhã Em nome de voltamos. Jesus. Boa noite a todos. Boa noite.